Participando aqui com a gente, obrigado pela mensagem, obrigado a todos vocês. Bota o hino do Mugrão aí, meu caro Bolacha. O Guarani, ele ficou no Brinco de Ouro da Princesa, recebeu a equipe do Criciúma ontem, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo foi de doer, mas no segundo tempo fez um golzinho lá e saiu vencedor do Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, vamos falar do Guarani, que finalmente conseguiu a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Vinha de uma sequência de 6 jogos sem vitória, passando pelo Campeonato Paulista, passando pela Copa do Brasil e um início ruim na Série B, mas tinha pela frente o Criciúma, que historicamente é um adversário que o Guarani consegue vencer. De 11 jogos em Campinas, venceu 9. Então o Guarani tem aí um retrospecto favorável contra o Criciúma e consegue resultados positivos mesmo quando não apresenta um futebol tão vistoso assim. Até o Daniel Paulista bateu nessa tecla durante a entrevista coletiva, né, sobre o rendimento no primeiro tempo e o rendimento no segundo tempo, né? O Guarani sofreu mais na primeira etapa para conseguir criar as chances e até deu mais espaços para o adversário, mas consegue 3 pontos importantes pensando na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda com alguns questionamentos, né? A única mudança técnica do Guarani no jogo de ontem foi a entrada do Nicolas Careca na vaga do Lucão do Break. As outras mudanças foram forçadas, né? O Matheus Pereira e o Giovanni Augusto estavam suspensos, deram lugar ao Eliel e ao Marcinho. Ronaldo Alves é o titular, então ele só retomou ali a posição dele, a condição como titular no sistema defensivo. E o ataque do Guarani segue preocupando muito a comissão técnica e também a torcida, né? O Guarani não marca com atacantes há 7 jogos. Se analisarmos os 2 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani marcou com os 2 laterais, Matheus Pereira contra o Grêmio e Diogo Matheus agora nesse jogo contra o Criciúma. O que tem acontecido com os atacantes do Guarani, desde aquele jogo contra a Ferroviária no dia 12 de março, quando o Ronald marcou o primeiro gol da vitória, o Guarani não marca com o jogador de frente. Tem alguns jejuns que são mais significativos, como por exemplo o jejum do Lucão do Break. O Lucão do Break já vai completar 2 meses sem balançar as redes. O último gol dele foi contra o Maricá na Copa do Brasil, na primeira fase, no dia 1º de março. Então tem sido assim motivos de preocupação aí para o técnico Daniel Paulista melhorar esses números ofensivos já a partir do jogo contra o Náutico, que é a rodada pré-derby. Apesar do Daniel Paulista não gostar já de falar em derby, o torcedor já começa aí a anotar quem está pendurado, quem pode jogar no Clássico no Dia das Mães em 8 de maio. São 3 jogadores do Guarani pendurados, o Nicolas Careca, o Ronaldo Alves e o Leandro Vilela, todos titulares. Então é mais um motivo aí para traçar a estratégia correta agora o Daniel Paulista, que consegue ganhar um pouco mais de tranquilidade para trabalhar depois dessa vitória. O Conselho de Administração entende que o Daniel Paulista agora tem um ambiente mais favorável, mais confiança para de repente emplacar aí uma boa sequência, pensando no Náutico fora de casa, né, jogo difícil nos aflitos. Depois tem o clássico contra a Ponte Preta. Essa será a semana do Guarani, tem uns dias de descanso até o compromisso de terça-feira. Pois é, e esse compromisso de terça-feira é contra o Náutico, né? Lá nos aflitos. Ontem o Guarani não apresentou um futebol legal, não. Fez os 3 pontos, importantíssimos esses 3 pontos para o Guarani, mas o futebol apresentado, Carlão, não foi dos melhores, não. Cabela, realmente, o Guarani não fez um bom jogo contra o Criciúma, principalmente o primeiro tempo, em que o Criciúma desperdiçou muitas oportunidades, e eu acho que se não fosse o goleiro Maurício Kozlinski, o Guarani poderia ter ido para o intervalo perdendo o jogo. E, consequentemente, né, atrapalhar todo o desenvolvimento da partida. Mas o Kozlinski, uma das gratas, não digo surpresa, né, mas uma das coisas boas do Guarani para esta temporada, salvou o Bugre em muitas ocasiões e podemos até colocar ele como o herói do jogo, né? Mesmo o Diogo Matheus foi o cara, né, marcando o gol de pênalti, mas quem realmente ajudou demais esse resultado foi o goleiro Maurício Kozlinski. E ontem, acompanhando também a entrevista coletiva do Daniel Paulista, ele assumiu que o primeiro tempo realmente foi muito ruim, foi muito complicado. O Guarani poderia ter perdido o jogo ali naquela etapa e complicar todo um decorrer de partida, né, mas pelo menos levou para o 0-0 e veio o segundo tempo com algumas mudanças, principalmente na
postura, né, que a gente destaca essas mudanças na postura de briga, de encarar o jogo, o Guarani conseguiu vencer. É claro que a cobrança ainda existe, o torcedor não ficou satisfeito com o desempenho do Guarani, só que como nós falávamos pela manhã, é bem melhor você ajustar, é bem melhor você corrigir após uma vitória, né? O ambiente fica um pouco mais leve, você tem tempo, você tem um fôlego aí para corrigir o que não está dando certo, tentar inovar, criar novas situações, fazer alguns testes, né? Tudo bem que o calendário não permite muito isso, mas o Daniel pode aí consertar alguma coisa nesse time do Guarani que não está indo bem. Tudo bem que venceu, agora tem o Náutico fora de casa, depois tem a Ponte, pode dar uma guinada aí, sem dúvida alguma. Um empate lá em Recife não está fora de cogitação, e até uma vitória no derby, né? E eu considero o Guarani como um favorito. As coisas podem mudar, o futebol é muito dinâmico, mas o momento ainda é um momento de cobrança, ainda é um momento de insatisfação, no qual eu não concordo em crucificar o Daniel Paulista. Eu acho que o Guarani teve uma queda em relação ao ano passado, mas algumas mudanças aconteceram. O Guarani perdeu seu principal jogador, né, que foi o Regis, veio o Giovanni Augusto, apesar de ser uma referência técnica, ainda não desempenhou o futebol que o Regis desempenhou na temporada 2021, e o torcedor do Guarani traça esse paralelo. Né? Então, nesse momento de irregularidade, de instabilidade, as críticas vão aumentando e, como sempre, o futebol brasileiro é resultadista e a corda acaba sempre estourando para o lado do treinador. E o Daniel Paulista, como é o comandante disso tudo, corria risco e eu acho que ainda corre. Infelizmente, ainda corre, mas creio que um bom jogo contra o Náutico, trazer para Campinas pontos, um bom jogo contra a Ponte, uma vitória num clássico, fortalece aí a continuidade do trabalho do técnico Daniel Paulista, mas que o Guarani precisa melhorar em alguns aspectos, isso é evidente. Muito bem, então vamos ouvir então o que falou o técnico Daniel Paulista após a vitória sobre a equipe do Criciúma. Pensar um passo de cada vez, né? Não adianta pensar no derby, a gente sabe da importância, sabe que é um jogo diferente, um campeonato à parte, mas no seu momento apropriado, a gente com certeza vai estar dando a atenção que esse momento merece. Para o jogo de hoje agora, o foco é o Náutico. Pensar em, ficamos aí 5 ou 6 jogos sem ganhar, mas em competições separadas. Eu acho que o foco é o Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que dentro do Campeonato Paulista nós atingimos a nossa meta, chegamos nas quartas de finais. Por um detalhe, talvez não avançamos até a semifinal. Então, assim, não levo muito esse retrospecto dentro do processo atual, porque são competições completamente diferentes, uma já finalizada, e o foco agora dentro do Campeonato Brasileiro, onde a gente sabia que não vencemos nas 3 primeiras rodadas, apesar de ter alternado alguns bons momentos, né, dentro desses primeiros jogos, mas não conseguimos a vitória. Hoje a equipe fez um jogo de Série B, de muita disputa, principalmente no segundo tempo, de competitividade, de muita disputa pela bola, de muita marcação, de entrega. Fez a primeira vitória, a gente sabe que tem muito a evoluir, tem muito a corrigir, mas o mais importante foi a vitória, 3 pontos, que nos dá uma melhor classificação dentro desse momento da competição. Tá aí, portanto, Daniel Paulista, o técnico do Guarani, são 4 horas e 31 minutinhos. Quem tá mandando mensagem aqui, deixa eu ver aqui, vou mandar um abraço pra minha sogra Sueli. Não posso falar, não vou falar isso aqui não, viu? Marcos Barbosa. Que é isso? Você é louco, rapaz. Você é doido. Tem que mandar um abraço sério pra sogra, pô. Pelo amor de Deus. Não pode falar besteira assim, tá doido? Boa tarde, Cabela. Ontem no brinco foi uma tortura. Se o Guarani não melhorar muito, é sério o candidato a cair. Jesus! O Márcio de Joaquim Egídio. Obrigado, Márcio, pela mensagem. O Daniel Paulista acalmou o time, mudou, fez o time jogar minimamente para vencer e as críticas da imprensa continuam querendo empurrar ele para fora. Um dia volta no outro time e é melhor. Verdade, quem tá mandando essa mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o Arilzo. Concordo, Arilzo, mas aqui no programa já o Carlão inclusive falou assim que é contra a demissão do técnico nesse momento, tem que deixar ele trabalhar. É começo de campeonato, tem que deixar trabalhar. São 4 horas e 32 minutinhos. Intervalinho, repórter CBN, e a gente volta já.